Dr. Valber, sobre o Braga Neto, né, o candidato a vice, ele foi absolvido, nenhum voto pela inelegibilidade de Braga Neto. O senhor ficou frustrado? Não, de forma alguma. Ele só constou na ação inicial por causa de uma súmula do TSE que diz que quando nós entrarmos contra um mandatário ao executivo, teremos que entrar contra o seu vice. Mas em nenhum momento teve nenhum nexo causal, nenhuma atitude, nenhum direcionamento contra ele. Tanto é que em nenhum momento do processo, nenhum momento da sustentação oral, em nenhum momento nos autos foi proferido o nome dele. Então achamos que se cumpriu a justiça. Veja, nosso processo, nossa função aqui não é de um torquemada, não é de um carrasco, não. Achamos que, veja, a decisão tanto não foi política que se usou com Grano Salles, de forma parcimoniosa, a culpabilidade. Não há nada contra ele e é tanto que não vamos recorrer dessa decisão. Sobre esses recursos, no passado, né, analisando o que a gente já tem de decisões do TSE, é muito incomum que decisões sejam revertidas, né? É muito improvável. Olha, é improvável porque o TSE é o alto grau da jurisdição do poder eleitoral. Apenas quando há assintos muito graves à Constituição é que essas decisões são revogadas. Mas nesse caso, volto a dizer, ninguém nunca negou a existência da minuta do golpe. Ninguém nunca negou a existência dos fatos. O que se discute é a gravidade. Mas me diga, se o TSE cassou vários mandatários por muito menos, teria alguma razoabilidade para manter essa situação atual? Só porque o investigado é um ex-presidente da República? Então, essa questão de que o julgamento é político é porque você, no mínimo, você está turvo, você está solipsista para as decisões anteriores que houve no caso do TSE. Dr. Valber Agra, advogado do PDT, antes Sakamoto. Tem mais uma pergunta, Sakamoto. Não, é bem rápida, na verdade. Eu sei que o senhor não gosta desse tipo de exercício de futurologia, mas a ação que foi vencida por vocês, ela acaba abrindo uma série de possibilidades. Primeiro, como o senhor mesmo colocou, citando fazendo a paráfrase de que ainda há juízes em Brasília, né? Em cima de que ainda há juízes em Berlim. Isso lembra que, claro, Jair Bolsonaro é um cidadão como qualquer outro, né? E que, portanto, pode estar ao alcance das leis e da justiça como qualquer outro de nós. Por conta disso, o senhor acha que esse julgamento e a forma como ele foi feito, principalmente no voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, que mostrou que, é claro, tem uma questão, aquela reunião que foi colocada pela ação, mas aquela reunião está num contexto maior e num contexto, inclusive, de ataque direto à democracia. O senhor, por conta disso, acredita que essa ação que foi vencida, ela pode ajudar numa eventual condenação futura criminal de Bolsonaro por conta de ataques diretos à democracia brasileira? Olha, vai sair o advogado, vai entrar o acadêmico, Val. De forma bem teorética, não, porque os motivos são diferentes. Os postulados do direito eleitoral são ontologicamente diversos do processo de direito penal. Porque eu condenei na esfera penal, obrigatoriamente, não se vale condená-lo na esfera penal. Não estou inocentando, temos que tomar muito cuidado. Não estou inocentando, mas estou dizendo que os parâmetros são diversos. Mas o que mais me chama a atenção é que se nós proclamamos um Estado de Direito para todos, deve ser para todos, inclusive para Bolsonaro, ou seja, a ele deve ser considerado, devido ao processo legal e contraditório, punir por presunção, relegando o princípio da presunção de inocência. Veja, parte do pensamento progressista causou muito danos relegar as garantias constitucionais. E veja o que aconteceu por causa que nós relegamos as garantias constitucionais. Se não fosse isso, talvez nós não tivéssemos aqui hoje, nesse dia histórico de ratificação da Constituição, tendo que punir alguém. Bom, o julgamento traz a coerência do órgão julgador do TSE em relação à conduta, posta sob análise, né? Uma conduta que se traduziu pelo abuso do poder político de um chefe de Estado, um chefe do executivo, que além de ter
tido esse comportamento, um comportamento inadequado para um chefe de Estado, além de utilizar a máquina do Estado, né, abusou do poder político e também utilizou-se de meios de comunicação. Por certo, a resposta do Tribunal Superior Eleitoral foi compatível à gravidade da conduta exercida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e a resposta está aí. Né? Teve como resposta a inelegibilidade por 8 anos e, obviamente, que após o resultado desse julgamento, cabe ainda o recurso para o STF. Né? Ele terá 3 dias, a defesa dele terá 3 dias para recorrer dessa decisão, mas bem apertada e um julgamento por maioria de votos e bem rigorosa a análise do TSE, respondendo com total coerência à situação que foi colocada, né? Aquilo que você falou, além de inelegível, pode ser preso o ex-presidente. Tô mudo, agora voltei. Pode ser preso o ex-presidente, sim, e vamos lembrar que ele tem um medo muito grande disso. Quando ele estava em fevereiro nos Estados Unidos, deu uma entrevista para o Financial Times, ele falou, ou para o Wall Street Journal, dos dois, ele falou, olha, eu posso ser preso do nada quando eu voltar ao Brasil. E ele foi bastante humilde, modesto, preso do nada não é exatamente, tinha várias razões, principalmente essas questões relacionadas ao 8 de janeiro. E depois, também, ao longo do último ano de mandato dele, ele se comparou várias vezes a Jeanine Áñez, então presidente da Bolívia, que foi presa exatamente por um golpe de Estado. Então, é uma coisa que assombra o inconsciente do Bolsonaro. Ele está o tempo inteiro com medo de ser preso. Então, essas ações que a gente está vendo agora, por exemplo, essa vitimização, colocar foto, falar de facada, mostrar-se como um mártir e tudo isso mais, tem o objetivo de manter os seguidores dele excitados, ativos, defendendo ele. Por quê? Para tentar aumentar o custo político de mandar Jair para prisão. E aí o que acontece é que ele está tentando fazer isso, mais do que recuperar direitos políticos, que ele sabe que vai ser dificílimo, né, quase impossível, ele está tentando aumentar o sarrafo para dificultar a prisão dele, né, para mostrar, olha, vai haver uma reação. Tem um problema com tudo, que é o seguinte, quem acompanhou toda a transmissão do TSE viu que não tinha bolsonaristas do lado de fora do tribunal. Não teve mega manifestações de bolsonaristas nas cidades defendendo que, não, vamos pegar em armas por Jair, como ele falou que aconteceria. Bem pelo contrário, está todo mundo tocando a sua vida, né? Está todo mundo procurando trabalho ou trabalhando, né? Tocando a sua vida da melhor maneira possível. Tem gente que nas redes sociais está lá brigando por ele, mas só. Então, o que acontece, o que dá para ver até agora, é que esse plano de Jair pode dar em água, né? Ele pode vir a ser preso exatamente por perda de influência política que começa a erodir com a condenação de hoje. Qual?